Boa tarde, meu querido irmão Roberto Vascaíno. Boa tarde, querida torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama, a melhor torcida do mundo e a mais linda. Aqui quem vos fala é Parque Porto, diretamente Porto, Portugal. E eu começo esse vídeo muito triste, porque ontem, não só ontem, mas principalmente ontem, o Vasco jogou com um time muito ruim, muito ruim. Um time daqui de meus, juntar uns colegas, se for jogar com eles, a gente ganha. E o Vasco, eles são tão ruins que o Vasco, mesmo também não jogando nada, ainda consegue um empate, não é? E todo mundo fica satisfeito porque empatou lá e agora vai decidir aqui. Não temos que ficar satisfeito não, porque se esse jogo, se é na época do verdadeiro Vasco da Gama, era uma goleada. O time do Vasco ontem não apresentou, olha, eles davam espaço, tocavam mal a bola, entende? E o time do Vasco ontem não tinha nenhum tesão, nenhuma vontade de marcar em cima, correr, ir pra frente. Nada. Tá muito apático esse time. Além de estar com jogadores que não... Enfim, não servem pro Vasco da Gama. O Vasco da Gama não é para ter jogadores assim de tão baixa qualidade. Tanto é que o time tá tão baixo, a qualidade é tão baixa, que o Vasco não consegue fazer nada, nem com o jogo sem torcida, não é? Tudo ontem estava a favor do Vasco. O próprio time, o adversário, fraquíssimo. Não marcava, dava espaço. E o Vasco ali, sem tesão nenhum, sem ir querer buscar o resultado. Esse não é o Vasco que pessoal da minha época, pessoal mais ou menos da minha faixa etária, esse não é o Vasco que a gente estava acostumado, o verdadeiro gigante. Esse é sim o novo Vasco que falaram que ia acabar o Vasco que não prestava, né? Que era o que trazia títulos, né? E eles diziam que não prestava, para surgir um novo Vasco que ia ganhar tudo e não ganha nada. E só dá vexame. A torcida do Vasco, o Vasco era o primeiro no Rio de Janeiro, hoje é o quarto para ir. Ninguém respeita mais o Vasco, não é? O Vasco era tão perigoso, né? Um adversário tão potente que todo mundo, enquanto não conseguiu fazer o que fizeram com o Vasco, colocar o Vasco na situação que está, não sossegaram. Isso não é Vasco. Você vê torcedores novos, pergunta a eles se viram algum título do Vasco. Não é? Como nós, da nossa época, estávamos acostumados a ver, não é? Não é? Por exemplo, você se lembra do Mercosul, que nós fomos disputar com o Palmeiras no Parque Antártica? O Palmeiras era da Parmalat e tinha um grande time. E o Vasco foi jogar lá, o primeiro tempo terminou 3-0, no segundo tempo nós viramos para 4-3 e fomos campeão da Mercosul. O que esse time daquela época tem a ver com esse time agora desta? Sabe qual é a mudança que eles falaram que ia ter, que o Vasco ia ser um novo time, que ia fazer coisas novas? Sabe qual é a coisa nova que o Vasco está fazendo? É lutar para não cair. Esse é o principal, a principal meta do Vasco é no brasileiro para não cair. E depois de tantos dias parados com a Copa do Mundo, houve só um jogo com vitória e queriam poupar o time para não se cansar, mas é assim, para quê? Para lutar para não cair? A gente poupa um time quando nós temos uma equipe já formada, não é?
com uma equipe tanto a sair jogar, com uma equipe no banco, é que como o Palmeiras e o Flamengo, como eu falei no vídeo passado que eu fiz, fazem. Mas é quando eles estão a disputar títulos. Quando eles estão numa eliminatória e precisa passar, não é? Mas eles também estão no campeonato, estão a lutar pelo título, não é? São coisas totalmente diferentes. O Vasco só quer, agora essa direção do Vasco só quer pensar em coisas como poupar o time, mas não é para ganhar nada, é para não cair no rebaixamento. Porra, depois de 40 dias, mais ou menos, parados, e já estão cansados, meu. Rapaz, falta tudo, falta tudo. Enquanto continuar essa desorganização, enquanto tiver gente que não sabem, pô, não é falar mal, é a verdade, não sabem comandar, não tem tesão também para ser organizado, quando começar uma época, o planejamento já tem que estar pronto antes de começar a época, a equipe já tem que estar formada para quando começar os treinos, não é? Quando começar a época de treinos, a equipe toda já está lá, começar uma temporada, não é? Para quando começar os jogos, todos estarem no mesmo nível. Mas não, no Vasco é tudo bagunça. Você pode ver que teve clubes, qualquer clube do Campeonato Brasileiro se reforçam. E a contratação não é uma novela, não demora de um dia para o outro. Não é? Treinadores também não demoram para botar um treinador. Não é? Então tá tudo errado. Tá tudo errado. Será que ninguém vê isso? Será que a oposição não vê isso? Será que não há ninguém que vai dar um jeito de salvar o gigante? Um clube com uma torcida enorme. Que quando começou essa história de vender a SAF, o Vasco não precisava vender a SAF. O Vasco tem uma torcida enorme que se o Vasco continuasse na direção que estava na nossa época, o Vasco com um bom time, com um treinador de ponta, ok? O Vasco disputava pau a pau com qualquer um aí e a torcida estava sempre presente. Sempre. Nós temos a maior fonte de renda que o Vasco tem é a torcida. Porque se o time estiver bem, se o time tiver a disputar, ganha na bilheteria, ok? Ganha na venda das camisas, ok? Ganha nos títulos, ok? Fica conhecido internacionalmente, mas o Vasco fugiu disso tudo. Não é? Você pode ver que no ano passado, quando esteve a última vez na segunda divisão, o Vasco encheu o Maracanã no jogo contra o Cruzeiro. Encheu o Maracanã, jogo da segunda divisão. Então aí prova que o Vasco não precisava ser vendido. Mas já que quiseram fazer isso, mas que fizessem uma coisa transparente, procurasse alguém que realmente viesse para somar, para ser organizado, para colocar o Vasco lá em cima, e não esse problema todo que tá aí, esse imbróglio todo, essa confusão toda, e o Vasco não consegue sair. E aí? Temos um time que não tem tesão, temos um time que os jogadores, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou, porque eles vão para o campo, nem vontade. O jogo de ontem foi a prova disso. Já contra o Vitória, já não tiveram tesão nenhum. O Vasco tá apático, meu. O Vasco tem nas duas laterais, ok? Se ele tivesse lá o matador, que até isso tiraram o Veguete, que era o artilheiro do Vasco. Foram botar a culpa no Veguete. O Veguete é que era o culpado, não fazia gol. Como é que ele ia fazer gol com um time desse? Um centroavante tem que ter jogadores que joguem para ele. Quando o Jardel esteve aqui no Porto, o Porto fez um esquema que tinha o Capucho na direita e o Drolovic na esquerda. Era chuveirinho na área e ele só botava para dentro.
E ontem o Vasco só ganhou porque usou os laterais. E quando decidiu cruzar para a área, o Spinelli estava lá e fez o gol. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Mas eu vou continuar a torcer pelo Vasco, vou continuar a acreditar. Mas que isso tá vergonhoso, que isso tá triste. Ver nossos filhos ou a chorarem, vão para a escola e são avacalhados, quando o Vasco era respeitado e agora virou chacota. Mas pronto. Vamos ver o que acontece no jogo de sábado. Ok? Vamos ver o que acontece na quarta-feira, que o Vasco tem até dar goleada, não é ganhar apertado, é golear esse time, que esse time não joga nada. Ainda mais em casa com a torcida. O Vasco precisa urgentemente de vender esses jogadores que realmente não estão a fazer nada no Vasco e fazer um novo time. Trazer jogadores com vontade, jogadores que cheguem, e não é para ver se vai dar certo, que chegue e resolva. O Vasco precisa de pessoas competentes, não só na direção, não só na equipe técnica, mas também os jogadores. É chegar para vencer. Lógico, não pode ganhar todo mundo, mas lutas. Mostra que está em campo. Honrar essa cruz de Malta. Esta cruz de Malta aqui. Honrar a camisa do Vasco. Honrar a instituição e a sua torcida. Isso tem que ter um fim. Não é, o Vasco não pode continuar dessa maneira. Não podemos ir para os campeonatos, principalmente o brasileiro, e lutar. A finalidade é não cair de divisão, é fazer os 45 pontos. Não vamos pensar como times pequenos, vamos pensar como time grande, que o Vasco é um time grande. Deixo aqui um grande abraço ao meu irmão Roberto Vascaíno. Um grande abraço a essa torcida maravilhosa do Clube de Regatas Vasco da Gama, que não tem igual. E peço-vos, senta o dedo no like, para que nossos vídeos possam chegar a mais torcedores e que vocês possam se inscrever no nosso canal, que é totalmente gratuito e totalmente Vasco de raiz. Aqui não há mentira, aqui só há verdade. Vascão da Gama, saudações vascaína, um grande abraço.